Estamos de volta com o Gazeta Entrevista no Acre. Faltam 16 minutos para as 2 horas da tarde. Bom, nós acabamos de assistir uma entrevista que foi gravada na sexta-feira, como eu expliquei no bloco anterior, né? Entrevista com o pessoal dos urbanitários, da Federação Nacional dos Urbanitários, que estão discutindo aí um assunto importante, que se trata da possibilidade de privatização de todo o sistema de saneamento básico no país. Acre, obviamente, incluído. Aqui, ao meu lado, estou com o Coronel Atahualpa, coronel da Polícia Militar do Acre, a quem eu agradeço a vinda aqui, a ter aceitado o convite. Coronel, vou pegar carona no que o senhor falou a respeito no Gazeta Alerta, porque pelo que eu entendi, o acreano está, como diz o bom matuto, entre a língua e o beiço, sobretudo quem mora na periferia das cidades. Por um lado, o cidadão sente desconfiança que tem a casa arrombada, que tem a casa depredada, ele sente desconfiança em não fazer o registro no boletim de ocorrência, porque se ele fizer, os camaradas da facção criminosa vão fazer qualquer coisa para repreendê-lo. E por outro lado, se o cidadão não faz o boletim de ocorrência, a Polícia Militar e a Polícia Civil têm dificuldade de começar a operar. E aí, como é que ficamos? Então, prazer poder estar aqui no programa, debater esses assuntos de segurança pública. Nós já lidamos com isso, já não é de hoje. Nós chamamos de cifra negra, é o nome técnico que nós utilizamos. Cifra negra? Cifra negra é um número que ele não vem para a Polícia Militar, que ele não vem para a estatística, ele não vai para a Polícia Civil. E todas as políticas de segurança pública, elas precisam ser baseadas nos fatos. E se nós realmente não os temos, é complicado você ter uma especificidade de uma determinada ação se você não sabe que aquele fato está acontecendo na região. Lógico, como até falei no outro programa aqui, nós não podemos jogar pedra na pessoa que não faz. Ela tem os seus motivos. Mas o que quer o infrator é que nunca seja denunciado. Quer dizer, a comunidade agindo dessa forma acaba estimulando Exatamente. Mais o crime. É um comportamento que a gente sabe que ele favorece o crime. O criminoso se empodera, porque ele diz, olha, se você comunicar, pode trazer problema para você. Esse é o recado tácito, né? Ou às vezes até expresso. Mas se ele não faz isso, se ele não comunica ao poder público, se ele não comunica à polícia de uma maneira geral, ao sistema de segurança pública, nós não temos como dar um retorno para essa comunidade, para essa família, porque nós trabalhamos com fatos. Agora, coronel, por outro lado, e esse contra-argumento, o senhor já deve ter ouvido só a vida inteira, a comunidade se sente órfã da Polícia Militar. Então, como é que a comunidade poderia agir de uma maneira inteligente? Fazendo uma denúncia anônima via 190 ou qualquer outro número que seja disponibilizado? O que seria inteligente por parte do morador da periferia que teve o seu patrimônio depredado? Então, nós já trabalhamos com essas hipóteses, nós temos vários canais de comunicação. Um canal bastante inteligente é o número 181. 181. 181. 181, ele não é uma emergência. Se for uma emergência, é sempre o 190. Ele vai com serviço de repressão, nós corremos, liga a sirene, corre, tenta atender no menor tempo possível. Mas do 181, você tem condições de passar as informações mais detalhadamente, numa situação mais calma, e você tem condição de oferecer mais detalhes para que seja planejada uma ação em desfavor daquelas pessoas que estão agindo contra família ou pessoas. Sem se expor. Sem se expor, tanto que existe uma questão ética nesse número 181, que sequer o número da pessoa que ligou aparece para o atendente. Se a pessoa se identificar, eu sou o senhor Francisco, não, então, senhor Francisco, o senhor liga novamente, porque o atendente não vai pegar o seu nome. Ele não pode pegar o nome. Ele não vai pegar o nome. Essa é a regra que nós utilizamos. Olha, eu não quero me identificar, mas não precisa se identificar. Se você passar os dados da maneira correta, não precisa de identificação. Bom, e que números a Polícia Militar teria para poder mostrar para o telespectador que esse problema relacionado à depredação do patrimônio tem aumentado? Aumentou mesmo?
Olha, Qual é a fotografia atual? Nós temos uma redução, os nossos índices que são medidos normalmente são as mortes violentas, que é o que mais impacta a nossa sociedade de uma maneira geral, e a motivação é sempre o poderio econômico. Quando o sistema de segurança pública e todo o sistema, inclusive o próprio sistema do Poder Judiciário, ataca lá na fonte, que é no bolso da pessoa que quer lucrar, ele lucra com o roubo do veículo, ele lucra com o furto qualificado de uma determinada loja, que leva lá uma loja, vamos supor aqui, de confecções ou algo do gênero. Quando nós atacamos essa fonte, ele começa a repensar o crime, porque o crime precisa compensar para ele. É aquele ditado popular, o crime não compensa. Essa é a regra que a gente ensina desde cedo para as crianças. E muitas pessoas têm visto o contrário. Não, peraí, eu vou traficar, eu vou entrar num grupo criminoso desse, porque eu vou lucrar, porque eu vou poder comprar o tênis que eu quero, porque se eu for para um emprego regular, eu vou ganhar um salário mínimo e eu não vou ganhar salário mínimo. Eu ficando aqui na entrada do meu bairro, eu posso ganhar muito mais do que isso. Então, existe um problema muito acima daquilo que é o sistema policial. Os números, como você me perguntou, eu não tenho aqui os dados estatísticos para apresentar nesse momento, mas nós temos uma redução do número de homicídios em quase 30% em relação ao que foi no ano passado. Isso para nós é uma vitória, são pessoas a menos que deixaram de perder a vida. Quando a gente fala em morte violenta, eu estou relacionando a grupos criminosos, eu estou relacionando uma redução do número de roubos, ao latrocínio, né, que todos visam o patrimônio, todos visam de alguma forma obter algum lucro. Então, com certeza, quando a gente reduz o número de homicídios, de mortes violentas, a gente reduz automaticamente os outros números. Por que esse seu argumento não dialoga, por exemplo, com aquela situação que foi registrada na semana passada, na cidade de Tarauacá, em que foi um pânico geral relacionado a uma ação de uma facção criminosa na cidade, que colocou em pânico a juventude dali. Foi uma conversão coletiva em várias igrejas, nas escolas. Naquele episódio tem uma cena que me chamou muito a atenção. Tem um grupo de jovens na quadra de uma escola e eles fazendo lá as falas relacionadas a uma facção, que agora não era mais de uma facção, era de outra facção, enfim. Mas o que me chamou a atenção foi o papel da escola, que daquela forma, aqueles jovens, a escola não consegue dialogar com aqueles meninos nunca naquele cenário. Então, assim, esse seu argumento, eu entendo, é um argumento lógico, mas não dialoga com os fatos, porque o cenário em que essa juventude está inserida é de lascar, coronel. Você tem razão, Itan. E aqui eu faço coro com a sua fala. Eu acho que não é um contra-argumento daquilo que eu falei. Na verdade, pelo menos umas 3 ou 4 teorias que falam sobre o crime, sobretudo do ingresso de adolescentes no mundo do crime, eles querem uma sensação de pertencimento a grupo. Sim. Isso não são teorias que eu inventei, mas é aquilo que se estuda como ciência policial. Não é o eu acho ou eu penso dessa forma. São estudos científicos, com métodos e com técnicas. O pertencimento a um grupo. Sensação de pertencimento a grupo. E quando esses grupos começam a descobrir isso, hoje o adolescente dentro do bairro, mesmo que ele não esteja envolvido com o grupo A ou o grupo B, ele tem que se filiar, de alguma forma ele tem que dizer que é simpático a determinado grupo que domina o seu bairro, por exemplo. E ele se sente protegido, mesmo sem fazer parte. E é a sensação de pertencimento. As escolas, inclusive entre os próprios criminosos, vamos dizer assim, eles costumam manter um respeito até pela escola, até porque os seus filhos estudam, né, os seus parentes, sobrinhos, amigos, né, as crianças, adolescentes estudam. Então era um campo, até bem pouco tempo, chamado de campo neutro. E continua sendo, só que esses adolescentes que estão dentro do bairro também são estudantes. Então veja, isso não é, Itan, nós não podemos dizer que isso é um problema exclusivamente de polícia. Não, longe disso. Não é um problema de polícia.
Se eu passei essa impressão, não foi isso que eu quis dizer. Não, mas é exatamente o que eu estou querendo fazer coro com a sua fala. Não foi isso realmente que você falou. Mas esse problema, se eu dissesse aqui, isso é um problema social. Nossa, mas um problema social parece que a gente não consegue pegar, não é palpável. Não é concreto. Não é concreto. Mas eu preciso trabalhar cada vez mais a educação. Eu preciso que as famílias trabalhem os seus filhos, porque nós precisamos salvar todas as gerações que estão crescendo. A escola, ela tem um papel realmente fundamental de libertação da mente do adolescente, de libertação da mente da criança, de se inclinar para as coisas que são boas. É preciso que a família tenha essa concepção e não deixar simplesmente seu filho ser criado por uma pessoa da rua. Não, isso é tão grave, porque quando você conversa com professores e com alguns diretores de escolas, seja aqui em Rio Branco ou no interior, a impressão que dá é de que a agenda, durante a conversa, o que pauta a conversa é a agenda vinculada a alguma ação criminosa de alguma facção. Então, assim, você percebe assim, um certo, eu não diria orgulho, mas olha, a professora, o diretor, chamando o fulano pelo apelido, é algo assim que demonstra uma certa intimidade com um determinado grupo. Parece que é uma proximidade que você demonstra, percebe como que a escola, em que cenário que a escola está inserida, entendeu? As pessoas, na verdade, aqui eu não faço nenhuma crítica à educação, porque eu acho que professor no Brasil são heróis, de uma maneira geral, né, que atuam realmente com muito amor, com muita dedicação, mas às vezes as circunstâncias do medo do crime, ele traz essas transformações para dentro da escola, e não são todas. Eu posso aqui, então, citar que a proposta do Colégio Militar não faz os alunos mais inteligentes, não faz os alunos, por si só, serem melhores, mas é uma coisa que, inclusive, tem várias escolas que não são do Colégio Militar. Disciplina. É o respeito, é onde o professor tem a capacidade de desenvolver o seu mistério com tranquilidade, ensinar. Mas, Atahualpa, eu sou um cabra que eu sou meio de nariz torcido com essa ideia de colégio militar. Porque a gente confunde a disciplina militar com a disciplina necessária para o estudo. E não necessariamente essas coisas são. Exatamente. Tá. Não é uma coisa, não significam a mesma coisa. Tem uma observação aqui do Farias. O Farias é sempre um telespectador bem cri-cri. Ele é bem crítico. E sempre está assistindo. E ele fala o seguinte: boa tarde, o Acre está entre os 3 mais violentos do país. Ao mesmo tempo, o policial está entre os 10 mais bem pagos. Já o salário do professor no Acre é um dos 5 menores. Certo. Que relação existe aí? Olha, eu não posso dizer, porque são políticas maiores que lidam com isso, é uma política nacional, que lida em relação ao salário do professor, diz respeito à capacidade do Estado de fazê-lo. Eu não acho, por exemplo, que eu não posso julgar e dizer o policial ganha muito e o professor ganha de menos. Isso é uma política que eu, como policial, eu realmente não tenho como atacar. Eu, até numa opinião pessoal, poderia dizer, o professor ganha pouco. Eu poderia dizer, mas eu não posso dizer que o policial ganha muito. Por que não? Ele ganha mesmo, não? Não, o policial ganha o justo. E eu acho que o professor deveria ganhar o justo também. Na minha opinião, o professor ganha pouco. Então, aí é uma questão de política brasileira. Eu, como polícia militar, representante aqui da polícia militar, eu não posso dizer por que é assim ou por que é assado. É uma política que independe da polícia militar. Mas você há de convir que esse argumento aqui é um argumento que pode explicar muita coisa relacionada a esses problemas que você... Eu entendo que o professor tem uma história interessante. Como é o nome da pessoa? Farias tem uma história que no Japão, as únicas pessoas para as quais o imperador, a família real, vamos dizer assim, que é mais tradicional, né, não faz aquela reverência de se curvar, é para os professores. Exatamente pela nobreza da profissão, que é ensinar, inclusive, os filhos da nobreza. Então, aqui no Brasil não deveria ser diferente. Professor, repito, professor nesse país é herói. E realmente deveria ser muito mais valorizado, e eu concordo com você. Agora, eu não posso dizer que o policial militar aqui ganha demais, ganha em excesso. Não posso afirmar isso. Ganha-se o justo.
Coronel, tem uma situação que eu não posso deixar de abordar aqui com o senhor, apesar de ser uma situação que alguém pode entender como um detalhe, mas é um detalhe que acaba tendo interesse público. Recentemente, no final de semana, um delegado fez uma postagem numa rede social falando a respeito da apreensão de drogas, no volume de drogas lá e tal, e fez um agradecimento a uma série de instituições e não fez referência à Polícia Militar. Pode até ter sido injusto da parte dele, concordo. Mas o coronel da Polícia Militar, o comandante da Polícia Militar, perdão, interveio e exigiu que ele fizesse referência àquilo. Bom, é claro que você não vai dar carão no seu comandante, mas essa troca de farpas em rede social, em que ajuda no combate à criminalidade? Isso tem algum efeito prático? Quem errou aí? Olha, eu não posso fazer julgamento desses fatos, é um posicionamento do comandante, né, pessoal, que fez o comentário, mas eu só posso dizer a realidade. Você se sentiu agredido pelo fato de não ter sido citado? Olha, para ser sincero, eu só vi depois que a polêmica estava instaurada, eu findei que não acompanhei, vi depois, uns 2 dias depois do que tinha acontecido, mas o fato é que a Polícia Militar atua muito forte e que realmente boa parte daquele entorpecente apreendido, eu diria muito mais que a metade, é fruto de um trabalho da Polícia Militar. Então é uma questão de reconhecimento do sistema de segurança pública, aí eu digo do sistema da polícia, né, que é a Polícia Militar, a Polícia Civil, o Instituto de Administração Penitenciária, a própria Secretaria de Segurança, que tem os seus grupos agora, que tem o GEFRON, trabalha nas fronteiras, tem o CIOPAER, que trabalha com a equipe lá com os helicópteros. Então, assim, existe uma coordenação geral. Eu só acho que ele foi um pouco egoísta em dizer que foi exclusivamente dele, né? Porque todos participam do sistema. Se a Polícia Militar faz a apreensão, quem dá continuidade é a Polícia Judiciária. Quem mais na frente processa é o Poder Judiciário. Então, acho que nós precisamos sempre falar no sistema de segurança pública, envolvendo as forças policiais e os outros que são responsáveis pela persecução penal, o próprio Ministério Público que faz a denúncia. Então, nesse sentido, eu entendo que as partes todas precisam ser citadas. Se os créditos serão dados, que sejam a todos. Coronel, para acabar com a nossa conversa aqui, que o nosso tempo já foi, tem aqui uma pergunta do Adilson, que isso aqui é uma coisa que sempre, toda a autoridade de segurança que senta aí tem que responder isso aqui e nunca parece que o telespectador se sente contemplado, que é legal. Pergunte ao entrevistado se os policiais que fazem segurança particular das autoridades públicas não fazem falta nas ruas. É o Adilson que está perguntando isso. Adilson, esse é um problema que ele não é de hoje, mas eu vou dizer para você que existe legislação pertinente. Por exemplo, nós temos alguns policiais que trabalham no próprio Poder Judiciário e que fazem a segurança aí institucional de alguns profissionais como juízes e desembargadores. Tudo dentro da lei. Recentemente, uma equipe dessas evitou um roubo de veículo, prendeu as pessoas e várias outras ocorrências que eles participam. Eles trabalham ostensivamente. Eu creio que a pergunta que ele está fazendo, talvez são seguranças particulares. Acho que é essa pergunta que está aí. Essa segurança particular, inicialmente ela não impacta, porque tecnicamente ele tem que estar de folga se ele for fazer isso. E eu não estou dizendo que é correto. É o famoso bico. Eu não estou dizendo que é correto. Eu só estou dizendo que se alguém faz isso, não é dentro do sistema ordinário, em detrimento da escala de serviço dele, porque a gente dispensa no sentido de encaminha policiais para trabalharem com algumas autoridades dentro daquilo que a lei prevê, exclusivamente. O fato é que você está querendo dizer que garantindo que há o cumprimento das horas... Exatamente, o cumprimento das horas de trabalho dele. Então, respondendo a pergunta dele, a segurança, se é feita a segurança particular por parte de alguns policiais, isso eu não posso falar porque é fora do institucional. Ele cumpre a hora dele do institucional. E à parte ele faz lá o serviço dele. Outro serviço, né? Coronel, queria agradecer a sua vinda aqui mais uma vez ao Gazeta Entrevista. Eu que agradeço. Então, fico aqui à disposição e gostei muito da conversa sobre segurança pública. É sempre um prazer poder estar aqui. Obrigado mais uma vez. Nós voltamos logo após o intervalo.